Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao evento Jornada G20 do Fórum da Alerj, que está sendo realizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho. Neste momento, convidamos a todos os participantes a assistirem um vídeo de boas-vindas da Jornada G20 do Fórum da Alerj. Sejam muito bem-vindos à jornada G20 do Fórum da Alerj. Nesta semana, o Palácio Tiradentes se transforma no epicentro de grandes discussões globais, conectando vocês, participantes, aos principais debates internacionais sobre o futuro sustentável, a inovação e a inclusão social que nos une. Aqui no coração da Casa do Legislativo Fluminense, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro se orgulha em abrir suas portas para receber grandes nomes que estudam e atuam em prol do desenvolvimento do nosso Estado. Esta é uma Casa do Povo, um espaço onde os interesses da população são discutidos e defendidos. A Alerj é a única Assembleia Estadual que preside um espaço permanente de participação e colaboração entre sociedade civil, setor produtivo e governo, através do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, uma instituição apartidária que conta com 70 instituições participantes, distribuídas em 8 câmaras setoriais, e há 21 anos trabalha para construir um Rio de Janeiro mais forte e inclusivo. Aqui no Fórum, a agenda é clara: seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Em paralelo a isso, fomentamos o debate sobre agronegócio, energia, cultura, turismo e o esporte, além de tecnologia, infraestrutura, formação profissional e gestão pública. Este evento é também uma maneira de iniciar a celebração dos 50 anos da fusão do estado da Guanabara com a capital atual, que acontece em 2025, e antecipar os 100 anos do Palácio Tiradentes, que acontecerá em 2026. Durante 5 dias de jornada, teremos painéis inspiradores que discutem temas como políticas públicas, direitos humanos, tecnologia e inovação, economia sustentável, juventude, empreendedorismo e empoderamento feminino. A cada encontro, ideias se tornam soluções, e ao final da jornada, essas propostas serão formalizadas em um documento que representará as aspirações do Rio de Janeiro e será enviado à cúpula do G20, um marco para o Estado e um legado para o mundo. Aproveitem a jornada do G20 do Fórum da Alerj, uma semana dedicada ao futuro do Rio, do Brasil e do mundo. Senhoras e senhores, damos início agora ao primeiro painel do dia sobre soluções comunitárias e inovação social. O papel das favelas na construção de cidades sustentáveis. Convido para fazer o uso da palavra e mediar o painel o professor Márcio Ferreira, jornalista, CEO da Brutar Comunicação, doutorando em Sociologia e mestre em Sociologia Política no programa de pós-graduação do UPERJ Rio. Bom dia, gente. Vou botar minha roupa de honra aqui, tá? Agora a gente pode começar. É um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, né, para discutir aqui nesse painel. Fiz muita questão de, conversando com a galera, para a gente trazer essa temática, né, para dentro da jornada, por todo o interesse que eu acho que não só a gente tem, mas quem está assistindo a gente também tem em relação a isso. Vou me achar aqui rapidamente. Então, hoje temos a oportunidade especial de discutir um tema central no desenvolvimento
social e econômico, como as favelas têm se posicionado como verdadeiras fontes de inovação e transformação social, aproveitando a força da tecnologia social para superar desafios e criar soluções sustentáveis e inclusivas. E é com grande honra que recebemos hoje aqui 3 mulheres que representam a potência e a resiliência das favelas da periferia do Rio de Janeiro: Vitória Gonçalves, da JR Bordados, a Joelma Alcântara, proprietária da Jojo Serviço Complexo do Alemão, e a Patrícia Lira, assistente social do Centro Popular da Baixada Fluminense. Essas mulheres empreendedoras e líderes comunitárias têm desenvolvido soluções que vão além dos desafios cotidianos, promovendo a transformação social a partir de dentro, com iniciativas que conectam a comunidade e criam redes de apoio e desenvolvimento econômico. Elas trazem para nós hoje suas experiências e práticas, onde a tecnologia social, seja ela digital, manual ou de gestão comunitária, tem se mostrado essencial para a construção de uma realidade mais inclusiva e resiliente. Nessa palestra, vamos explorar como os ambientes das favelas, tão ricos em cultura e diversidade, se tornam um laboratório vivo de inovação e resistência. E, principalmente, como esses espaços de luta e força comunitária podem ensinar lições fundamentais para a construção de um Rio de Janeiro mais justo e próspero para todos. Que todos se aproveitem e inspirem com a história e visão que serão compartilhadas hoje. Quero convidar já a Vitória, da JR Bordados, a Joelma e a Patrícia Lira para dividir aqui comigo a mesa de hoje. Eu ia pedir para comprar uma caneta de tecido para pegar um autógrafo da Vitória, mas não consegui comprar. Vamos sentar, pessoal, vamos sentar. É assim, das discussões todas, eu vou cair naquele lugar comum que acho que todo mundo aqui já ouviu, inclusive vocês, né? Para a gente começar a provocação. A favela venceu? Pega o microfone. Venceu. Graças a Deus, hoje em dia a gente consegue estar em um lugar que a gente nunca imaginou estar. Graças a uma sigla, uma simples sigla, né? E significa muito. E... Você está emocionada? Tô emocionada. Bom dia. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje presente na Alerj, nesse evento da G20. Me chamo Vitória Gonçalves, tenho 26 anos, sou nascida e criada na comunidade do Para Pedro, que fica localizada em Colégio, zona norte do Rio de Janeiro. Sou microempreendedora da empresa JR Bordados, que fica localizada em Irajá. Uma empresa que nasceu em 2016, hoje conhecida como a empresa do CPX. Alita, você trouxe a bolsinha de maquiagem? No seu tempo, Vitória. A empresa JR Bordados começou com um sonho de 2 jovens, o sonho de empreender. Foi fazendo parte cada vez mais. Começamos com uma empresa como a maioria das outras, pequenas. Passamos por muita dificuldade. Tínhamos uma máquina que dava mais problemas do que soluções e gastos. Porém, não podíamos desistir. Nesse tempo, tivemos pessoas ao nosso lado nos apoiando em tudo. Afinal, não é fácil. 2 jovens de 18 e 20 anos iniciaram uma empresa. Tínhamos uma casa e 2 crianças para criar. Com o tempo, fomos conquistando nosso espaço no ramo de confecção. Muito trabalho, muita luta e dedicação. Dia 12 de outubro de 2022 foi a virada de chave nas nossas vidas, quando vi a foto do nosso atual presidente usando o nosso boné, Lula, dentro do Complexo do Alemão, em um momento eleitoral, vibrando em meio a muitas mentiras e fake news, vivemos nossas histórias.
e vimos nossas histórias virar. Tivemos clientes que viraram amigos, tivemos apoiadores, pessoas que ficaram ao nosso lado em meio a tantas críticas que estávamos recebendo naquele momento. Amigos que nos abraçaram e nos apoiaram, e eu não poderia de citá-los aqui hoje. Renê Silva, Camila Moradia e toda a equipe do Voz da Comunidade. A presença deles nesse momento foi bem importante, pois nos ajudaram a passar por essa fase e espalhar nosso boné por aí. Não consigo dizer para vocês ao certo quantos bonés do CPX foram vendidos e doados, e que continuamos vendendo até hoje. O CPX é uma potência. Fizemos amigo nesse momento que vamos levar para toda a vida. Antes, nossa casa e nossa fábrica eram no mesmo lugar. Hoje temos nossa fábrica com nossa produção a todo vapor, gerando emprego, e graças ao CPX conseguimos também abrir uma lanchonete, que também está gerando emprego e ajudando outras famílias. Viver tudo que o CPX nos proporcionou foi algo que nunca imaginávamos viver. Por diversas vezes olho para trás e lembro de onde vim. Me orgulho de tudo que passei por estar aqui hoje. Uma menina criada em comunidade, sendo reconhecida por um trabalho incrível. Muitas das vezes fui chamada de favelada por vir de uma favela. Mas isso nunca me diminuiu, só me deu forças para ir mais longe. Fui mãe aos 16 anos, moradora de uma comunidade que tem a falta de muitas coisas, até o básico. Na minha infância, não tínhamos uma pracinha para as crianças brincarem. As crianças brincavam na rua, correndo o risco de ser atropelado, pois a todo tempo movimentação de motos são constantes. Não tínhamos projetos sociais, saneamento básico. Toda vez que caía uma chuva forte, enchia a casa onde morava. E o principal, a segurança. Muitas das vezes não podíamos ir à escola por conta da intensa troca de tiros, a qualquer momento do dia. Tenho algumas lembranças que me marcaram bastante. Uma vez, meu irmão indo para a faculdade, o policial enquadrou ele, colocou ele deitado no chão, tratando ele como bandido. Ele relatou que estava a caminho da faculdade. O policial riu para o companheiro e disse: preto favelado, e em seguida questionou: faz faculdade aonde? Quando abriu a mochila dele, só tinha livros, cadernos e canetas. Muitas das vezes somos julgados pela cor da nossa pele. Vi muitas pessoas perderem a vida dentro da comunidade e adolescentes entrando para a vida do crime por não ter oportunidade de um trabalho. A comunidade precisa ser um lugar de paz, alegre, que as pessoas possam ir e vir sem medo. Que nossos adolescentes possam fazer um curso profissionalizante para se preparar para o mercado de trabalho, aulas de dança, luta, música, uma quadra de esporte onde as crianças possam praticar esportes, um ponto de estudo, computadores e Wi-Fi, para que crianças e adolescentes consigam fazer suas tarefas de escola. Oportunidade para adultos que não conseguiram terminar os estudos possam voltar para a sala de aula. Um refeitório ou cestas básicas para não precisarmos ver mães e crianças dentro das caçambas para procurar um alimento para sua refeição. Também precisamos de muita orientação sobre a vida sexual dentro da comunidade, para que possamos diminuir o índice de gravidez na adolescência e também de doença sexualmente transmissível. Imagina acordar e ver pipa no alto, sem menos um traçante. Encher a barriga sem precisar cartar de algum lugar. Andar sem medo de se confundirem com um bandido. Usar uma roupa sem medo de te criticarem. Poder pensar em um futuro, um curso, sem medo de não ter como custear. Andar com caderno, lápis e livro, em vez de uma arma. Precisamos de uma favela 3D, digna, digital e desenvolvida. Toma aguinha, então. Essas coisas que se fala de dentro, né? Acho que muita gente está tocada aqui, porque acaba sendo reflexo, mal ou bem, da vida de muita gente que está por aqui, né? Eu lembro que quando surgiu a polêmica do boné, né? E eu fui logo tentar comprar, demorou 20 dias para eu conseguir comprar o boné.
pedi o rapaz que trabalha comigo para ir lá na loja de vocês, e ele não conseguiu, não tinha, e 20 dias depois chegou para mim. E eu queria saber de vocês assim, o seguinte, como é que vocês se sentiram naquela hora que a marca não era conhecida, né? Era uma produção local, tinha a sua referência ali dentro do complexo, né? E de repente se torna uma marca mundial, que de repente para ser um símbolo de alegria, se torna um símbolo de preocupação, porque é associada diretamente ao tráfico, né? Como é que vocês se sentiram quando isso aconteceu? No começo eu senti medo. Eu não sabia o que ia acontecer, né? Porque como foi espalhado muita fake news, a gente ficou com receio de talvez ser processado por conta de alguma coisa, de ser vinculado a alguma facção criminosa, porque foi isso que tentaram fazer no começo. Mas, aos poucos, né, foi como eu falei, a gente teve amigos, os clientes, eles se tornaram amigos, né, e fizeram isso tudo se tornar verdade. Foi comprovado que não tinha nada com facção criminosa, que não tinha nenhum envolvimento com nada disso, e conseguimos colocar o CPX para frente. Bacana. Hoje, como é que é o CPX? Quantas pessoas vocês empregam? Juntando todo o negócio de vocês, né, a lanchonete, a confecção. Temos total de 12 funcionários. E quando começou? Eram 3. 3 funcionários. Eu, meu esposo e o meu cunhado. Éramos 3 pessoas. Foi do dia para a noite mesmo. Foi até na parte da noite mesmo que realmente eu vi a foto do Lula usando o boné. E no outro dia já tinha uma repercussão muito grande, tanto positiva quanto negativa, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu mudar essa versão e ficou tudo certo. E como é que se encara, Vitória, essa questão do empreendedorismo social? Né? Que, como vocês, tem outras pessoas, né? A gente vai falar daqui a pouco, a Jojo, que também faz esse tipo de trabalho lá dentro. Como é que você vê isso? Essa coisa que nasce lá dentro da necessidade mesmo. Que nasce da necessidade, né? Você não consegue se enquadrar dentro do mercado de trabalho, não tem emprego, tem carteira assinada, às vezes tem filho, não tem com quem deixar. É mais caro, de repente, sair dali de dentro do que está produzindo. Como é que você se encara isso? Como é que você vê as outras pessoas que também são empreendedoras sociais dentro da favela? Como eu falei, a gente começou muito novo. Temos, né, 2 filhas pequenas ainda. E a gente via a necessidade de empreender em alguma coisa porque não tinha como deixar as crianças para poder trabalhar. Meu esposo, até pouco tempo atrás, até uns 3 anos atrás, ele trabalhava em uma empresa. E a gente precisava empreender. Foi aos poucos. E tinha essa necessidade, né, de ter uma coisa nossa. Era a necessidade de ter uma coisa nossa, né? E uma coisa bem legal, porque a gente não tinha oportunidade, não viemos de uma família que tinha condições. Foi tudo com muita luta, muita garra, entendeu? Pessoas que acreditaram na gente, acreditaram no nosso serviço, nos apoiaram também. Bacana, obrigado. Joelma, por que a favela venceu? Primeiro porque a gente... Tá ligado? Primeiro porque a gente está aqui hoje, né? E isso é muito importante para a gente que nasce na favela. Apesar de eu ser pernambucana, eu sou cria do Complexo do Alemão desde os 11 anos e agradeço muito também essa casa por nos dar voz, por nos dar a oportunidade de estar aqui. Eu sou hoje também gestora de RH, sou palestrante, sou também membro do Conselho de Favelas da CRJ, que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje também sou gestora, faço consultoria de RH lá no Instituto Precisa Ser, no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje, né, com essas mulheres potentes, aqui mostrando um pouco do nosso trabalho. E quando a gente fala que a favela venceu, é porque nós que somos empreendedoras sociais, nós abrimos os espaços, nós abrimos as oportunidades, né? A Jojo Serviços, hoje, ela atende um público de vulnerabilidade social, pessoas analfabetas digitais que não têm acesso à internet, que não sabem fazer essa questão da documentação, né? E também a gente trabalha com a parte da empregabilidade, né? Eu elaboro currículos, envio para as empresas. Comecei a dialogar muito com as empresas, justamente por essa questão do preconceito. Que o morador da favela, ele passa todos os dias, né, não só por ser preto, mas só pelo ambiente. Muitas das vezes de colocar ali que mora no Complexo do Alemão ou em outras comunidades, ele já sofre esse preconceito, né? Eu estava conversando ali com a Patrícia nos bastidores, falando que tem empresas que, quando eu mando o currículo do candidato,
a primeira coisa que eles perguntam é: mas você sabe se eles têm algum envolvimento com tráfico, se eles têm alguém da família? Eu falo assim: olha, você tem que dar oportunidade pela qualificação que aquele candidato tem. Ele tem que ser avaliado porque ele estudou, porque ele está buscando conhecimento. E eu lembro de uma das empresas que eu dialoguei e consegui, né, colocar um dos candidatos da JoJo Serviços lá dentro, foi eles depois me darem o retorno, que era um dos melhores funcionários que a empresa tinha, né? Mas por que eles conseguiram entrar? Por que ele teve a oportunidade? Porque eu tive que estar ali dialogando com a empresa, ali mostrando que aquela pessoa era capaz de ocupar aquele cargo, né? Aquela função. Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente, como empreendedor social, a gente trazer esse acesso para os moradores é o que abre portas. Então, eu fico muito feliz de hoje o meu trabalho já ter ajudado mais de 2.000 pessoas a retornar ao mercado de trabalho. Na parte de documentação, ao resgate da cidadania, a gente já ajudou mais de 20.000 moradores e empreendedores também que têm dificuldade com a formalização do MEI. Já foram mais de 150 e hoje também eu dou consultoria, dou palestra de empregabilidade, mostrando um pouco da minha trajetória, porque não foi fácil. Eu perdi meu pai com 12 anos de idade, morei em 6 casas de favores, né, até conseguir realmente ter uma casa digna e morar com a minha mãe, né, porque o meu pai morreu e meu irmão acabou saindo de casa muito cedo. Então, assim, foi literalmente a gente ali lutando, eu e ela ali, até conquistar o que a gente conquistou, né? Hoje ela tem a casa própria dela, eu tenho a minha, ela tem a loja dela também. E eu fico muito feliz da conquista, mas não foi fácil. E eu parei de estudar com 14 anos, por conta do trauma que eu sofri, da perda do meu pai e da necessidade que eu também tinha de ajudar a minha mãe. Então, eu voltei para a escola já com 16 anos, mas eu também entendi que a favela, para ela vencer, ela também tem que buscar conhecimento, buscar qualificação. Então, eu comecei a estudar, né? Comecei a buscar os caminhos que eu podia. Comecei a estudar para o Enem 1 ano em casa, sozinha, pela internet, consegui tirar uma boa nota na redação, consegui minha bolsa do ProUni 100% e consegui me formar como gestora de RH. Então, assim, nada da minha vida foi fácil, mas quando a gente busca também o conhecimento e busca as oportunidades, elas vêm. Só que é isso, a gente não pode desistir. Então, eu acho que quando hoje também muitas pessoas falam que eu sou uma referência para elas, porque elas se inspiram na minha história, é isso que me dá orgulho, assim, de eu não ter desistido, de eu ter conseguido passar por todo esse trajeto, que foi, assim, de muita dificuldade, de muita luta, mas estar aqui hoje nessa casa representando o Complexo do Alemão, muitas favelas, muitas mulheres hoje se sentir representada por mim, é um grande orgulho de verdade de estar aqui. O que é o Conselho Empresarial de Comunidades? É um conselho que a Associação Comercial do Rio de Janeiro ela criou, né, no ano passado. Ele foi criado em setembro do ano passado. E a gente hoje tenta abrir oportunidades para os empreendedores de favela, né? Justamente abrir oportunidade para que eles possam alcançar espaços que eles não poderiam. Então, hoje, assim, a gente tem histórias, inclusive, de pessoas que elas falavam que sofreram preconceito no passado de não conseguir até entrar dentro da CRJ, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje, por conta do nosso conselho, ela tem oportunidade, porque a gente promove eventos, promove palestra, faz várias coisas lá dentro da casa e leva essas pessoas para que elas também se sintam dignas, tenham acesso. E, além disso, a gente também está fazendo conexão com várias favelas hoje do Rio de Janeiro, com vários lugares, para promover e ajudar esses empreendedores também a terem visibilidade. Você consegue mensurar, pelo menos no Complexo do Alemão, o que a gente tem de empreendedores sociais lá dentro? Quantos? Mais ou menos. Não, muita coisa. É muita coisa. Sim. É muita coisa. Eu já atuo no território há 8 anos como empreendedora social. Sim. Apesar de você não ter nascido no Rio de Janeiro, você se sente cria? Me sinto, com certeza. Eu já me sinto uma moradora do Complexo do Alemão, porque eu sei bem o que a Vitória ela comenta, assim, porque a gente passa por essa dificuldade, né, no dia a dia, de muitas das vezes não poder ir para a escola, de não poder empreender. Muitas das vezes eu fiquei dentro de casa, presa dentro de um tiroteio, porque eu não conseguia sair de casa para trabalhar. Então, é muito do que a favela ela enfrenta no dia a dia, e eu acho que é por isso que o morador da favela ele já é uma pessoa resiliente desde a nascença, porque ele já vem de muita dificuldade, de muita luta já desde que nasce, desde que está ali naquele território. Então, são pessoas que têm muito mais chances de vencer na vida, porque ela já começa a lutar desde cedo. Então, a gente já luta mesmo no dia a dia, passa por essa dificuldade. Então, eu sei bem como que é assim, vivenciar isso dentro da favela, porque eu moro no Complexo do Alemão já há 28 anos. Queria perguntar para a Patrícia. Patrícia, como é que você, como assistente social, né, que acaba sendo esse lado que observa a situação e tenta dar caminhos, né, fazer o acolhimento,
Como é que você vê esses CRIAs? Então, bom dia a todos e todas. Eu sou Patrícia Lira, sou assistente social no Centro de Cultura Popular da Baixada Fluminense, e a gente atua na Chatuba de Mesquita. Né? Conheço bastante. Conhece? Morador de Nilópolis há muito tempo, de Mesquita há muito tempo. Meu conterrâneo. Tá ali o Faião também, lá de Mesquita. A Chatuba, já que tem pessoas aqui que conhecem bem, né? A Chatuba é talvez a maior favela que a gente tenha naquela linha Nilópolis, Nova Iguaçu, Japeri, né? Nós temos 45 mil habitantes hoje na Chatuba. E morar e atuar na Chatuba, porque eu sou assistente social, mas eu sou moradora da Chatuba, eu também sou uma mulher favelada, e aí me solidarizo muito e me identifico muito com a fala das minhas companheiras, né? Com a emoção da Vitória, com a força também da Joelma, porque é isso que a gente vivencia. E empreender na favela é um desafio muito grande, e numa favela na Baixada Fluminense é mais ainda. Eu costumo dizer que ser favelado no centro do Rio, na capital, é muito diferente de ser favelado na Baixada Fluminense, onde a gente não tem visibilidade, né? Onde as políticas demoram muito mais para chegar. Então, a gente encontra muitas dificuldades. Hoje, na Chatuba, a gente atua com um projeto de combate à tuberculose e insegurança alimentar. Mesquita é um dos 15 municípios prioritários para atenção à tuberculose, porque nós temos uma incidência muito alta de tuberculose hoje na Chatuba. Né? Nós atendemos, só o nosso projeto atende 60 famílias de pessoas em tratamento de tuberculose nas 2 clínicas da família que lá estão. Essas pessoas passam por um momento em que suas rendas ficam muito comprometidas, porque quando o provedor, a provedora da família está com tuberculose e se afasta do trabalho, a outra pessoa, se tem uma outra pessoa na ponta, ela tem que trabalhar dobrado para manter as contas daquela família, para manter a alimentação daquela família, e muitas vezes isso não é possível. Então, a gente atende essas famílias, dando todo o suporte possível e fazendo com que elas tenham dignidade, pelo menos, para se alimentar, né? O que é um direito fundamental e básico, que é o direito à alimentação, é o que a gente tenta promover para essas famílias todos os dias na Chatuba de Mesquita. São 60 famílias, não são 60 pacientes, né? São 60 famílias. A gente sabe que pode alcançar mais, porém, quando você pergunta para as minhas companheiras se a favela venceu, eu vou discordar um pouco delas, porque a favela não venceu. Porque a gente ainda precisa ter um projeto social dentro de uma favela para atender pessoas que têm direitos e que têm esses acessos aos direitos negados, e a gente precisa atuar combatendo a fome em pessoas que já estão muito fragilizadas pela doença. Né? Nós somos também o Centro de Cultura Popular da Baixada Fluminense, e o nosso projeto chama CHM, Combate à Tuberculose e à Insegurança Alimentar na Chatuba. CHM é muito inspirada no CPX, né? As pessoas na Chatuba começaram a chamar a Chatuba de CHM, né? Que é a Chatuba de Mesquita. E nós fazemos parte de um plano integrado de saúde nas favelas, que muita gente aqui deve conhecer, em parceria com a Fiocruz e com instituições de ensino superior aqui, o FRJ, o ERJ, PUC. Né? Nós temos essa parceria com a Fiocruz. A Fiocruz hoje atua com um plano integrado de saúde nas favelas, com 146 projetos espalhados em mais de 170 territórios de favela no Rio de Janeiro. E a gente tem muito orgulho dessa parceria, e o nosso trabalho hoje só é possível porque a gente passou no primeiro edital para esse plano, passamos no segundo edital, e a gente só faz o que a gente está fazendo hoje, só é possível fazer com apoio e com investimento, porque assim, a gente precisa de investimento para fazer o nosso trabalho. Ninguém faz trabalho social sem investimento. Né? Então, hoje, o trabalho que a gente faz, a gente deve muito a essas parcerias de gente que entendeu que a sociedade civil tem um papel importantíssimo no trabalho dentro das favelas. Né? Hoje, nós temos instituições da sociedade civil atuando com saúde dentro das favelas, e nós somos uma instituição de cultura, né? Atuando com saúde dentro de uma favela. Beleza. Eu queria convidar vocês para assistir um vídeo que a Vitória trouxe. Está no ponto aí? Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Fé em Deus,
DJ! Imagina que fosse dessa repercussão toda, porque era só um boné. Era um simples boné e a gente faz tanto boné aí e nunca nada repercutiu. Que na favela não tem espaço para sonho, que favela só tem lugar para fome, lixo, barraco. Isso não é a favela, isso é a pobreza. E na pobreza é difícil sonhar. Mas se o sonho não sobe o morro, a gente faz o sonho voar. Que a favela tava linda, que todas as paredes tinha tinta. Criançada corria no meio da rua e o céu tava cheio de pipa. Ninguém com a barriga vazia e as dona Maria sorria. Enquanto o mundo queria esconder a nossa favela, a gente mostrou a nossa potência pro mundo. Porque a mudança acontece de dentro pra fora. Essa é a minha favela dos sonhos. A primeira favela 3D do Brasil. Digna, digital e desenvolvida. Por isso nós canta, por isso eu canto. Beleza. Então, eu fui buscar aqui rapidamente e vi, 2023, um dado. As favelas brasileiras impulsionaram empreendedorismo em quase 202 bilhões em renda própria e no Rio de Janeiro 40% dos moradores de favela empreendem negócios sociais. Eu sei que a gente não deve, e isso está certo, Patrícia, romantizar essa questão como toda, mas o vídeo traz um negócio interessante. Aquilo que a gente viu é pobreza, não é favela. São coisas diferentes, né? A gente precisa situar o lugar de cada coisa, né? Até mesmo no início, essa semana a gente comemorou o Dia da Favela, na segunda-feira, e a origem desse termo, né, que vem lá de uma planta da Guerra de Canudos, quando os soldados chegaram aqui no Rio de Janeiro, ocuparam o Morro da Providência, e porque tinham lá a convivência com aquela planta chamada favela, trouxeram o nome para cá, né? Ela já nasce de uma exclusão social, né? E antigamente, e isso eu posso falar com muita propriedade, a gente saía desses lugares para tentar encontrar um espaço em outras comunidades que às vezes não traziam para a gente um pertencimento. Porque o pertencimento é o do cria que está ali no seu lugar. Você quer ver a pipa no alto, você quer estar do lado dos seus amigos que você viu ali, né? Então, assim, sem romantizar, eu acho que o fato de você conseguir continuar no seu território, sobrevivendo no seu território e gerando renda dentro do seu território, já pode ser considerado assim, um avanço muito grande dentro dos últimos 30 anos, 40 anos mais ou menos, que a gente não via isso antes do século XXI, né? Até 1990, 1980 também se fala, né? Você que trabalha com doenças, era enorme, né? Acho que a gente desenvolveu algumas questões, né, que consegue ver isso. E até lá atrás a gente tinha uma solidariedade, que eu gosto muito de chamar de tecnologia social, que era o vizinho que te emprestava 1 quilo de açúcar, que era a senhorinha que fazia reza, né, que rezava, né? E aí, num amplo leque de religiosidade, porque essas comunidades elas são muito religiosas, hoje muito mais evangélicas do que eram antes, mas sempre teve ali dentro disso tudo. E aí, Vitória, eu queria voltar para você, tá mais calma? Queria voltar para você e queria te perguntar como você consegue enxergar um futuro dentro da comunidade, né? Quando você olha para frente, né? E assim, a gente sabe que todo negócio ele oscila, né? Vai ter oscilações, né? Vocês tiveram um boom naquele momento, né? E isso oscila, mas interessante que a Patrícia fala que a partir do CPX
já começa a dar um sentimento de pertencimento de outras comunidades também, de querer se reduzir e ser conhecida também por um código, né? Como ela falou da CHM, né? Como é que você enxerga o futuro? A partir do CPX, né, as comunidades aderiram a usar mais a sigla, né? Por exemplo, a Cidade de Deus hoje em dia usa CDD, a Baixada o pessoal fala BXD, tanto que sai também bastante bonés com essas siglas hoje em dia para regiões que as pessoas moram, né? Elas aderiram isso. E eu tento, né, pelo menos enxergar uma comunidade assim, uma favela melhor, sabe, em prol das crianças, dos adultos e dos adolescentes. Porque, como eu falei, eu fui nascida e criada dentro de uma comunidade. E faltava o básico, né? Na época do meu irmão, que ele é um pouco mais velho do que eu, minha mãe não tinha televisão para ele assistir em casa. Então, ele ia na casa de um vizinho. Para mim poder fazer um trabalho para ir para a escola, meu pai tinha condições de custear, de eu ir numa lan house e poder fazer um trabalho, mas tinha crianças que não tinham essa oportunidade. Então, na escola já pesa bastante, porque eu levava um trabalho bonitinho, mas o meu amigo não levava. Então, a minha nota era maior do que a dele. Então, pelo menos tentar dar igualdade, sabe, para as pessoas dentro da comunidade. O Para Pedro, ele é localizado em colégio, ele fica ao lado do SEASA. E se você entra dentro do SEASA hoje e vê a quantidade de mães com crianças dentro das caçambas buscando alimento, é uma coisa que pesa bastante. A gente sente, sabe? E é muita desigualdade você ver no asfalto uma coisa e dentro da comunidade outra. As crianças, muitas das vezes, sem poderem ir para a escola. É como eu falo, a gente precisa trocar as armas por livros, cadernos, dar um futuro melhor, para que eles não precisem se preocupar lá na frente. Como que eu vou custear um curso, né? Como que vai ser meu primeiro emprego, sabe? E sem ter o básico, a gente sabe que fica muito difícil, entendeu? Eu fui mãe aos 16 anos, eu não tive muita oportunidade, muita orientação. E é uma coisa que eu falo, a gente precisa também tentar baixar essa taxa dentro de comunidade, porque são muitas crianças novas, são crianças carregando outras crianças. E muitas das vezes essas outras crianças ficam largadas, porque como que uma criança vai cuidar da outra? E não tem muita orientação sobre isso dentro de uma comunidade, sabe? Como é que você enxerga o papel do Estado a partir da fala da Vitória? Então, vamos voltar... Já que você trabalha com comunidade, acaba trabalhando mais ou menos com algo que atravessa nessa questão de Estado. Por conta de falas como essa que a Vitória fez muito acertada agora, que eu digo que a favela não venceu e que o Estado cada vez mais se ausenta da sua responsabilidade com relação às famílias que continuam dentro das favelas. A gente teve avanços, sim, mas que não foram suficientes ainda para a gente dizer que a favela venceu, né? A gente teve avanços e a gente hoje faz questão, quem mora e atua como nós dentro das favelas, a gente faz questão de mostrar a potência dos nossos territórios, que são, sim, muito potentes. No nosso trabalho com saúde, a gente trabalha a cultura, a gente traz muita gente potente para a luz, sabe? Para que as pessoas vivenciem e entendam o trabalho que é feito lá dentro. Mas a gente precisa muito que o Estado esteja presente, a gente precisa que o poder público assuma a responsabilidade naquilo que precisa ser assumido, né? Hoje a gente tem 2 clínicas da família, um CRAS que deveria atender 5.000 pessoas, que é o limite de um CRAS, a gente tem um CRAS atendendo 45.000 pessoas. Então, a assistência está... muito debilitada, né, na Chatuba, por exemplo. E isso acontece em todos os territórios. Patrícia, só para a gente traduzir, o que é CRAS? É o Centro de Referência da Assistência Social, né? É o lugar onde as pessoas que estão mais vulnerabilizadas precisam encontrar seus apoios dentro dos seus territórios. Você imagina uma equipe de CRAS atendendo 45.000 pessoas. A gente não pode exigir que essa equipe dê conta disso. Então, a gente precisa de investimento na assistência, de investimento na saúde. Hoje, por exemplo, essa casa aqui, a Alerj, já tem 2 anos que a Alerj abraçou, né, entendeu a importância do nosso trabalho, do trabalho das organizações sociais dentro das favelas e investiu
no Plano Integrado de Saúde nas Favelas, unanimemente, todos os parlamentares e todas as parlamentares dessa casa destinaram às favelas do Rio de Janeiro, através do plano, 25 milhões. 25 milhões em 2023, 25 milhões em 2024. Esse dinheiro não chegou para nós. Nós, a Fiocruz, não recebeu esse dinheiro ainda, porque esse dinheiro passa pela Secretaria de Saúde e não chegou para nós. E se esse dinheiro não chegar mais uma vez, né, a gente vai ter 146 projetos parados no próximo ano. Então, veja, a gente teve um aporte de 5 milhões nos primeiros... Dentro da LOA, dentro da Lei Orgânica Financeira, a verba foi destinada, mas da ponta, que é a distribuição para o fundo lá da Fiocruz, o dinheiro não chegou. É isso? Não chegou. E assim, a gente tem, né, como eu falei, são 146 projetos, atuando com comunicação popular, todos voltados para a saúde, comunicação popular, insegurança alimentar, agroecologia, né? O nosso projeto tem projeto de horta de quintal. Então, a gente tem inovação, muitas inovações, a gente tem muita tecnologia, mas que precisa... Que acaba dando segurança alimentar, né, Patrícia? Exato. Quando você faz a horta de quintal, você garante a segurança alimentar. Né? E a gente precisa desse investimento. Essa casa entendeu isso, essa casa unanimemente entendeu isso. A gente precisa acessar esse repasse para que a gente continue fazendo o nosso trabalho nesses 170 territórios, mais 170 territórios de favela no Rio de Janeiro. E a gente quer ir além, a gente quer muito mais. Pensem que cada projeto recebeu um aporte de 50 a 150 mil. E a gente distribui, como o nosso projeto distribuiu, mais de 2 toneladas de alimentos em menos de 9 meses. A gente está atendendo pessoas que estão para além da tuberculose, porque eles sabem que a gente faz a distribuição tanto do alimento pronto, quanto de 18 quilos de alimentos agroecológicos, porque a gente ainda faz isso. A gente, para movimentar a economia do nosso território, a gente tem a agricultura familiar lá. Nós compramos da agricultura familiar para distribuir para os pacientes com tuberculose. Faz então, a economia circular. É, né? Economia circular. Então, é importante demais que o Estado entenda que a necessidade que a gente tem não é que ele carregue a gente no colo, não, mas que ele faça a parte dele e que invista naquilo que está sendo feito hoje dentro das favelas, porque a gente pode vencer, sim, mas a gente não vence sozinho, não. Jô, deixa eu te fazer uma pergunta. E você, como é que você enxerga o futuro, olhando lá de dentro da Associação de Moradores de Nova Brasília, né? Quando você olha, como é que você enxerga esse futuro? Primeiro, eu enxergo mais oportunidade para os moradores, né, para que eles tenham realmente acesso ao poder... porque a gente vê que tem realmente a ausência do poder público e por isso que a gente está lá empreendendo e fazendo o poder que era o papel que era do Estado, né, e ele não está fazendo lá. Então, assim, a Juju Serviços, eu sonho que ela esteja um dia em todas as favelas do Rio de Janeiro, levando oportunidade, não só de emprego, mas de acesso mesmo a tudo que as pessoas têm, né? Porque a gente trabalha lá com mais de 30 serviços para a comunidade, na parte de documentação, e a gente vê que as pessoas não conseguem agendar uma identidade, que é um documento básico para tudo. Tudo que ela precisa fazer, seja no banco, em qualquer lugar, ela precisa de uma identidade. E nem isso ela consegue. Eu recebi essa semana um cliente que ele me falou que ele já perdeu 2 oportunidades de emprego, porque já tem 4 meses que ele está tentando agendar uma identidade e não consegue. E aí uma amiga dele, né, ele nem tinha condição de pagar o serviço que a gente trabalha lá com taxas populares, ajudou ele, pagou o serviço para ele e ele já está agendado. A gente já agendou a identidade dele e quando eu dei a notícia, ele ficou super feliz. Então, assim, o quanto que a gente leva de acesso, um acesso básico mesmo para as pessoas. Então, o meu sonho é que a gente possa levar oportunidade de emprego, né? Porque eu acho que, assim, principalmente o meu trabalho, eu tenho essa ponte, né, com as empresas, eu sou a ponte que leva as oportunidades, sempre estou ali dialogando, conversando e mostrando que eles precisam de oportunidades. Né? Hoje eu virei uma gestora de RH especialista na favela, né, com esse público da favela, para mostrar que eles só precisam de uma oportunidade, como eu também tive um dia e que cada vez mais as empresas precisam. Você acabou de falar um negócio extremamente interessante. Então, a gente pode dizer que surge aí uma nova modalidade, já existe o gestor de RH, mas quando ele olha o território, é um novo emprego, um especialista em favela? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que eu comecei a empreender no RH de uma forma diferente, sabe? Eu sempre quis levar uma oportunidade para a pessoa diferenciada. Quando a pessoa ia lá fazer o currículo comigo, eu não dava apenas o currículo. Eu já dava, na época, uma lista de agências de empregos
para que eles saíssem dali com direcionamento para onde ele ia procurar, porque muitas das vezes a pessoa faz o currículo e não sabe nem para onde vai. E depois que eles começaram a me retornar, olha, Jojo, a gente está levando o currículo lá, mas eles não aceitam mais currículo em papel, aí foi quando veio a ideia de fazer o currículo e envio para as empresas online. Então, ali eu comecei a enviar o currículo deles para e-mail de empresas, para sites de empregos, comecei a dialogar com gestores de RH, que eram amigos meus, que eu já tinha um grupo, e comecei a falar, olha, eu tenho os candidatos e vocês têm as vagas. Então, vamos dar oportunidade para essas pessoas. E aí comecei o meu trabalho ali de formiguinha, e hoje já tem mais de 2.000 pessoas ali no mercado de trabalho. Né? Com essa ajuda da Jojo é muito bom. Legal, pessoal. A gente vai abrir para 3 perguntas. Quem quer fazer alguma pergunta? Não, tu quer que eu sei. Tu quer que eu sei. A Cris, ela é a vice-diretora lá do Instituto. Tive com a Cris ontem aqui. Bateu alguma pergunta, pessoal? Vamos abrir para 3 perguntas aqui. Senão a gente já vai agradecer a presença de todo mundo aqui. Você não quer perguntar, você quer falar, né, Cris? Eu não ia falar, não, mas ninguém quer falar, né? Uma mesa tão quente dessa. Primeiro, gratidão, parabéns aí à organização do fórum. Cris, se apresenta, por favor, para a gente. Eu sou Zoraide Gomes, o meu nome de ativista é Cris dos Prazeres. Eu sou vice-diretora do Instituto Precisa Ser e coordenadora executiva do Vai na Web, que é uma escola de tecnologia que atua online no Brasil. Hoje a gente acelera uma média de 2.500 jovens ano em 5 anos de TI. Cortaram o microfone, acabou o tempo, é isso? A gente sabe a importância não só do empreendedorismo de favela, mas principalmente da estruturação desse empreendedor, né? O quão importante é esse letramento, não só no social, mas também a nível do empreendedorismo para a cidade, né? O empreendedor de favela é o empreendedor da cidade. A gente não está numa bolha separada, né? A gente gera um PIB importante dentro das favelas, entendendo que a educação e o conhecimento vai ser sempre o ponto mais alto, né, que a gente precisa alcançar na nossa trajetória de vida. Gratidão, CPX, conheço, amo o projeto de vocês, gratidão por todo o trabalho lindo que você tem feito. O Jojo é suspeita, porque a gente se ama desde 2017, mas, de verdade, tem uma mesa com 3 mulheres, contextualizando as suas histórias, não só as histórias, mas as trajetórias que têm sido desenvolvidas ao longo de suas vidas, com esperança, com desejo, com foco, com propósito, de construção de um mundo melhor. E aí a favela, ela vence todos os dias pelas pessoas, mas entendendo que a gente está muito longe de ser uma comunidade, uma cidade, um estado e um país de vencedores. Enquanto a gente tiver uma situação de abandono social, político, a gente vai ter pessoas dentro que faz um movimento muito forte dessa economia nesse estado e que faz de verdade essa favela ser vista de fora para dentro como vencedora. Mas de dentro para fora a gente tem resiliência, persistência e potência na veia. Então, assim, a gente pode dizer, e aí uma pergunta para a mesa, que a favela que habita em cada um de vocês venceu? A favela que habita em você, Jojo, a favela que habita em você, Vitória, em você, as favelas que vocês têm dentro de você. Porque o território é nosso também, né? Eu sou um pouquinho daquilo que eu trago, né? Eu nasci em Minas Gerais, vim para cá com 3 anos de idade, mas Minas não saiu de mim de forma nenhuma, entendeu? Tudo que eu aprendi na Baixada Fluminense me moldou muito para o homem que eu sou hoje, entendeu? De entender a vida a partir de um outro olhar, né? Então, assim, não fui morador de favela como comunidade aqui no Rio de Janeiro, mas vim de uma realidade Baixada Fluminense, que a rua era de terra e tinha vala, entendeu? A realidade era essa mesmo. Então, assim, eu olho aquele território e tive a oportunidade de voltar muitos anos depois para ser chefe de gabinete da Prefeitura de Nilópolis, que foi onde eu morei dos meus 3 anos até os meus 16 anos de idade. Então, aquele território, para mim, ele é muito particular, né? E quando eu olho aquilo ali, eu falo assim, pô, daqui são um cara que venceu. Né? Essas favelas particulares dentro de vocês, esses territórios dentro de vocês, venceram? Eu entendo que sim, porque assim, eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, justamente para tentar uma vida melhor, né? E hoje eu sou uma referência para as minhas tias que me veem, né, vencendo, né, de acompanhar as premiações que eu já ganhei como empreendedora social, de tudo que eu conquistei, né, na minha vida, assim, de hoje ter o meu apartamento, enfim,
e, assim, ser uma inspiração não só para os moradores lá do complexo, como para muitas mulheres, para muitas pessoas que falam. Então, assim, particularmente, né, eu acho que eu venci, mas em relação à minha comunidade, ela está vencendo. Né? A cada dia ela está buscando ali conquistar o seu território, conquistar o seu lugar. Então, a gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho para acontecer, mas não é impossível, porque eu já vejo que a favela já tem muitos espaços que antes não tinha. Né? O fato de a gente estar aqui hoje, eu já vejo como uma grande oportunidade, porque a gente antes não tinha nem oportunidade de estar aqui, né, falando com a nossa voz ativa, falando dos nossos projetos, falando do nosso trabalho, falando da nossa realidade. Então, já estar aqui já é uma grande vitória. Então, assim, particularmente, eu já me sinto uma vencedora. Pergunta na plateia, por favor. Bom, meu nome é Fernando. Ainda bem que tem microfone de 1,99 à vontade aqui. Oi. Né? Tá escutando agora, gente? Bom dia a todos. Me chamo Fernando, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, hoje em dia, né? Quero parabenizar todos vocês pelo trabalho que vocês fazem. Antes de ser professor, eu vim da Baixada Fluminense, morei em São João do Meriti, Caminho Coelho da Rocha. Pisei muito em lama quando era moleque, né? Não tinha saneamento nenhum lá na região em que eu morava. E sei como é que é essa luta para poder a gente sair de um estágio e para passar para um outro estágio. Para mim chegar a ser professor, eu tive que batalhar muito, né? Nunca pensei em ser professor, a vida me levou para isso, né? Ficar desempregado e fui lutando cada vez mais. Eu me formei em técnico químico em São João do Meriti à noite. Entrei no sistema Petrobras, empresas coligadas no sistema Petrobras. Quando chegou na época do Sarney Collor com as privatizações, um belo dia eu estava na rua. E aos 48 anos eu tive que achar uma outra situação para a minha vida, onde eu tenho uma coisa que só leva a gente à frente, que é o estudo. E eu fui fazer mestrado, e graças a isso eu sou hoje professor do Instituto Federal de Educação. Mas só uma entrada. Mas o que eu quero falar mesmo é com a Patrícia. Eu fiquei assim, um pouco preocupado com o que você falou. Você disse que tem 146 projetos em andamento lá, né, que estão parados, e que essa casa aqui destinou 25 milhões, não é isso? Esse ano ou os outros anos passados? Então, ano passado, 25 milhões, que não chegaram aos cofres da Fiocruz para serem distribuídos para os 146 projetos, que ano passado eram 90, entraram mais 56 projetos esse ano, por isso somos 146 vezes favelas. E esse ano, mais um aporte de 25 milhões dessa casa também foi destinado e também ainda não chegou para nós. Os projetos estão em andamento, mas podem ser parados por esse contingenciamento a partir do ano que vem. Então, eu, como cidadão carioca, cidadão brasileiro, eu quero que essa casa explique, o presidente da Leste explique por que o dinheiro não chegou. Não pode ser assim, o dinheiro ser destinado e não chegar ao destino. Então, mas onde o dinheiro passou? Então, onde o dinheiro ficou? Então, mas aí já não é com a casa. A casa já fez a parte dela, que foi destinar o recurso pelo orçamento. Sim. Esse orçamento chega no Estado. A casa fez o papel dela, que é destinar o recurso. Então, destinou. Isso. E onde para esse dinheiro foi? O recurso vai para o Estado e o Estado faz a distribuição. O cara ficou com dinheiro. Aí o governador tem que explicar isso. Aí eu não sei. Não pode ser uma coisa. Isso é um absurdo, gente. Na equalização dos poderes que a gente constrói democraticamente, existe executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem o seu papel. O papel dessa casa é pegar a lei orçamentária e fazer a divisão dessa lei orçamentária e enviar para o Estado que a gente elegeu, o prefeito, o governador, o presidente da República, fazer a distribuição dos recursos. É assim que funciona. Não, essa casa cumpriu o seu papel. Eu exijo que o Ministério Público Estadual explique e fiscalize o Estado para saber isso, que isso é um absurdo, não pode acontecer isso. Eu exijo que o Ministério Público Estadual fiscalize por que o dinheiro não chegou, tinha que chegar. É meu direito, como cidadão, exigir que o Ministério Público Federal, estadual, nesse caso Estado, veja por que isso está acontecendo, que não pode acontecer uma coisa dessa. As pessoas pobres precisam das coisas, e, infelizmente, nós temos uma classe política aqui que não
ajuda, com exceção que algumas pessoas que fazem algumas coisas. Isso é muito sério, isso não pode estar acontecendo, seja nessa situação ou qualquer uma outra que aconteça no Brasil, porque a gente vê todo dia aí acontecendo, né? Sempre querendo cortar do pobre. Agora mesmo está na situação do Brasil em que nós temos que fazer um ajuste fiscal, porque o mercado quer, né? Mas onde quer que corte? No salário mínimo, desvincular o salário mínimo, né, do INSS, porque isso dá problema, mas não quero cortar lá nos grandes capitais. Né? Agora mesmo, lá no Congresso cortaram, não querem aprovar 0,2% do risco para contribuir para os pobres. Quer dizer, onde a gente vai melhorar a situação do país e das pessoas? Eu acho que a sua intervenção é boa na medida que você fala que, como cidadão, você tem direito de pedir ao Ministério Público que faça a fiscalização. Te agradeço que a gente tem que terminar o painel. Então, vamos lá. Então, tá. Parabéns para vocês, mas eu fiquei muito, assim, muito chateado com o que está acontecendo com vocês aí. Acho que precisa melhorar essa situação aí. Obrigado pela sua intervenção. Márcio, posso só reforçar? Claro, por favor. Eu só queria reforçar isso. Por 2 anos consecutivos, essa casa foi muito justa e compreendeu o nosso trabalho e fez o investimento correto, né? Como o Márcio já explicou. Não cabe mais a essa casa nos justificar para onde foi parar esse dinheiro. Essa é uma resposta que o governo do Estado deve nos dar, né? Mas essa casa fez o seu papel. Vitória, considerações finais. Acho que agora vai ser sem choro. Primeiramente, agradecer, né, por estar aqui hoje, pela oportunidade. O Rio ser capital do G20. E é isso, vamos trabalhar mais, tentar colocar todos os nossos planos e sonhos para frente, né, principalmente dentro de uma comunidade carente, que é o que mais precisa. Já recebi umas 50 mensagens assim, dá um abraço nela, tadinha, acolhe ela, tá chorando muito. Cadê a Priscila? Vem abraçar ela, Priscila. Tá lá, Priscila. Jô, tuas considerações, por favor. Muito obrigado pela oportunidade que essa casa aqui, a Alerj, nos deu, né? Cada vez mais que possam vir mais pessoas aqui da favela ter essa voz ativa, de poder falar dos seus projetos, de cada vez mais a gente alcançar os lugares. E saber também que o Rio de Janeiro é a capital do G20, né? É uma felicidade. E a gente está aqui hoje representando a nossa favela num tema tão importante para a nossa cidade também, é gratificante. Então, só agradecer mesmo por tudo, tá? Lembrar, pessoal, que tudo que a gente está discutindo aqui vai virar um documento que vai ser enviado para a cúpula do G20, tá? As sessões são gravadas, elas vão ser transcritas. Vai ter um trabalho, eu e Faião aqui, de fazer a decupagem disso tudo, agregar todas as propostas em um documento para enviar para a cúpula do G20. Por favor, suas considerações. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, Joelma já falou, né? Para nós, que somos moradoras, mulheres de favela, estar aqui representando nossos territórios é extremamente importante, né? Isso não acontece todo dia. Então, a gente agradece muito, eu agradeço muito em nome das 45 mil pessoas que eu estou representando aqui hoje, em nome do Centro de Cultura Popular da Baixada Fluminense, em nome dos 146 projetos que compõem o plano de favelas do Rio de Janeiro, o plano integrado de saúde da favela do Rio de Janeiro, e dizer que é uma responsabilidade muito grande estar aqui, sobretudo porque, como disse antes, há um centralismo que nos tira, nós da Baixada Fluminense, nos tira o holofote sempre, né? Então, estar aqui hoje e ainda encontrar meus conterrâneos aqui é muito gratificante. Muito obrigada a todos nessa casa. Obrigado a vocês, obrigado, pessoal. Ganhou o boné novo, hein? Vou dar o meu de presente. Deixa eu dar um abraço para você aqui para o Obrigado, gente. Obrigado. Senhoras e senhores, daremos início ao segundo painel do dia sobre inovação sustentável e financiamento verde, impulsionando startups e PMEs para um futuro ESG. Convido para fazer o uso da palavra e mediar este painel
André Faião, mestre em Filosofia e doutor em Psicossociologia. Gente, bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, eu preciso comentar isso, porque hoje esse painel foi muito bacana, muito bacana. Foi um painel emocionante, foi um painel comovente, inspirador. 3 mulheres empoderadas, vitoriosas num ambiente extremamente adverso, né, complexo, e conseguiram vencer as adversidades. Assim, realmente inspirador. Parabéns a vocês. Foi um painel muito legal. Eu vou, para adiantar, fazer o convite, né, dos nossos painelistas de hoje, chamando aqui a jornalista Malu Fernandes, investidora em startups e consultora em comunicação. Queria chamar também Juliana Oliveira, coordenadora de comunidades da Gerência de Empreendedorismo Social do SEBRAE. Chamar Luiz Paulo Senra, sócio-diretor do Elo Group. A sinergia entre inovação sustentável e financiamento verde revela-se um catalisador crucial para o florescimento de startups e pequenas empresas em um futuro pautado pelos princípios ESG, ambientais, sociais e governamentais. Ao direcionar investimentos para soluções inovadoras que minimizam impactos ambientais e sociais, o financiamento verde proporciona o fôlego financeiro necessário para que essas empresas desenvolvam tecnologias limpas, modelos de negócios sustentáveis e produtos ecoeficientes. Essa dinâmica não apenas impulsiona o crescimento econômico, mas também contribui para a construção de um futuro mais justo e equitativo, onde as empresas desempenham um papel ativo na resolução dos desafios globais. A convergência desses elementos cria um ambiente propício para a emergência de um novo paradigma empresarial, no qual a sustentabilidade e a inovação caminham lado a lado, impulsionando as transformações de setores tradicionais e abrindo caminho para um futuro mais verde e próspero. Eu gostaria de, ainda tomado pelo espírito do painel anterior, que vocês respondessem ao longo das suas falas, né, o que a gente pode esperar, por exemplo, do ponto de vista de uma startup, de uma ideia disruptiva, de inovação, em ambientes extremamente complexos, como, por exemplo, uma comunidade, uma favela, onde você tem um mercado local forte, né, você tem amplas possibilidades de economia circular, de se trabalhar com compostagem, por exemplo, se trabalhar, por exemplo, com reciclagem, onde você tem um morador que, ao mesmo tempo, enfrenta graves dificuldades de acesso, de saúde, de políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, tem um espírito de empreendimento muito forte, né? Estima-se que 7 entre cada 10 moradores, algumas pesquisas, apresentam uma tendência ou desejo de desenvolver um empreendimento. Eu queria que vocês também abordassem ao longo das falas de vocês, um desafio, minha pergunta de provocação, é como as startups podem funcionar nesses ambientes tão complexos, né? E a palavra, você pode começar então, querida. Obrigada, Faião. Eu vou começar a minha fala derrubando a minha apresentação, que eu gosto muito de falar de acordo com a audiência e pesquisar assim no ambiente. Eu acho que tem que ser inspirador, que foi o que o talk anterior foi. Muito inspirador e dialoga muito com o que eu ia falar. Tem que parar de mimimi. A Vitória foi lá e fez. Para de ficar esperando o Estado fazer, para de ficar reclamando. Eu não morei em favela, mas eu sou de classe média, estudei em escola pública, não toda a minha vida, mas é fazendo o que a gente faz. Eu ia mostrar algumas coisas inspiradoras, como é possível fazer. Senão a gente chega aqui nessa idade reclamando, em vez de estar chegando, contando histórias. Um curso que mudou a minha vida é sobre capacitação, foi o Empretec. O Empretec é revolucionário, é sobre
Ontem o Washington, diretor do Sindicato de Jornalistas como eu, falando da precarização da profissão de jornalista. Nunca teve tanta oportunidade para jornalistas em startups e startups de reutilização, de reciclagem, de economia circular, na favela, fora da favela. A gente tem 10% dos empregos verdes no mundo. Esse recado tem que ser dado para a cúpula do G20, colocado no recado aí que o Márcio vai ter trabalho decupando isso tudo com a equipe dele, para eles entenderem que o Brasil é o país das oportunidades. Eu fui para a China em setembro, eu fico imaginando assim, tudo que os chineses fizeram nos últimos 40 anos, quer dizer, o tempo que eu estou aí viajando pelo mundo, e revolucionária no país, 40 anos atrás, de $250 per capita, agora essa potência, onde eu andei num carro autônomo, onde essa empresa do carro autônomo ela está no Brasil, onde a gente tem todas as oportunidades para quem é da favela, quem é fora da favela e para o Brasil inteiro. Agora, os riscos climáticos oferecem oportunidades para as empresas têm funcionários que vão trabalhar nos riscos climáticos, na mitigação, gente das favelas, de fora das favelas, do C-level, da direção, em todos os níveis. Então, as startups elas estão dentro desse contexto, porque elas conseguem fazer a mudança mais rápida. Elas testam, erram, acertam, ajustam, e as grandes empresas elas estão usando esse modelo das startups. Elas estão chamando as startups para trabalharem juntas na solução dos problemas delas, porque sozinhas, por exemplo, um dia desse eu estive na EY, né, que era a falecida Ernst Young. Eles são uma empresa de 100 e tantos anos de idade, e eles falam, é sobre a gente se reinventar, porque se eles continuarem fazendo o negócio deles do jeito que eles fizeram, eles não vão ter mais 100 anos. Então, eles têm que ter pequenas startups dentro deles para errar mais rápido, consertar mais rápido, e o governo também é isso. O GovTech é sobre isso, errar mais rápido, acertar mais rápido, e não ir nessa lentidão até a favela vencer. Não dá tempo da gente esperar a favela vencer. Ela vai vencer vencendo, trocando pneu com o carro andando e andando junto com a sociedade, junto e misturado, e é isso que a gente tem que levar para o G20. Por exemplo, eu sou uma das líderes do grupo Mulheres do Brasil, e a gente tem lá o fundo Dona de Mim, que é de microcrédito. A gente está aqui numa casa governamental, será que não tem algum dinheiro para ajudar a gente nessa causa? A gente está captando com bancos privados, ou com o Banco do Nordeste, ou com próprias doações, para dar para mulheres empreendedoras R$2.000 para elas devolverem, não é doação, é com juros mais baixos. O microcrédito produtivo, ele tem capacidade, segundo o economista Daniel Duque, que é carioca, e está fazendo um doutorado na Noruega, eu conversei com ele, achei ele lá na Noruega, ele falou, tem capacidade para injetar 700 bilhões na economia do Brasil. Eu falei, na época eu estava trabalhando para a Prefeitura do Rio, no ano passado, para a Secretaria de Trabalho e Renda, com o secretário Alexandre Arraes, e a gente perguntou, para o município do Rio, dá para a gente fazer uma regra de 3? São 700 bilhões para tantos milhões de brasileiros, X para tantos milhões de cariocas? Não, eu faço uma conta mais sofisticada, mas é rápida. E chegou o número de 35 bilhões que estão voando, e a Alerj e o governo do Estado, o Executivo, o Legislativo, podem nos ajudar a conseguir emendas parlamentares em Brasília, enfim, trazer isso para junto. Eu sou cofundadora do projeto Vale Encantado, que é uma favela no Alto da Boa Vista. E 20 anos atrás, a gente começou um projeto para inclusão social, geração de renda, turismo ecológico. E, por exemplo, agora a gente está
necessitando R$100.000 para reformar a cozinha, para poder capacitar todas as favelas do entorno, os moradores das favelas do entorno, e com isso revolucionar muito mais famílias do que a gente já revolucionou até agora. Será que a gente não consegue com uma emenda parlamentar? Então, e as startups, isso é uma startup social, já gerou muita renda, já incluiu muita gente, já levou a muito turismo sustentável, mas podemos levar mais. Será que é tanta verba assim? Não consegue? Enfim, sobre isso, vamos conversar. Obrigada. Ok. Então, pode falar. Agora passo a palavra para a Juliana. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse painel, depois do primeiro, que foi inspirador, de ver tantas mulheres potentes falando, e principalmente porque o Sebrae atua desenvolvendo o empreendedorismo de favelas há mais de 10 anos. E a gente vê que ver essas mulheres trazendo a força do empreendedorismo e a atuação delas, apesar de todas as adversidades, porque quando a gente fala do empreendedor de favela, as oportunidades não são as mesmas, o tempo não são os mesmos, os caminhos não são os mesmos, e mesmo assim eles buscam se capacitar, buscam fazer. Eu acho que esse é a chave realmente para a gente poder ter essa conquista de ocupar espaços e de mostrar a potência. Quando a gente fala de financiamento verde e sobre essa aproximação com a pauta do ISD, eu acho que a gente tem que botar uma lupa, né, sobre o que estamos falando, porque existe sustentabilidade, boas práticas, isso já é feito há muito tempo, sem esse nome. Agora que botaram o holofote, botaram os quadradinhos coloridos dos ODS, e a gente vai dando, vai dando uma gourmetização para algo que a gente tem empreendedor na favela fazendo há muito tempo. Há pouco tempo a gente começou a usar aqui no Brasil a temática de negócios de impacto, que são aqueles negócios que resolvem problemas sociais ou ambientais a partir da venda de um produto ou de um serviço. Mas o que a gente mais tem há muito tempo nas favelas são empreendedores resolvendo problemas dos seus territórios. Não com esse nome, não se reconhecendo dessa forma e principalmente não usando tecnologias muito disruptivas ou tecnologias muito elaboradas, mas conseguindo fazer de forma que os problemas lá dentro vão sendo resolvidos da maneira que é possível. Eu acho que o nosso caminho é, de fato, fazer a ponte entre esses empreendedores e esses recursos. Porque existe recurso, existe muito dinheiro no mercado, dinheiro de investidor que está querendo colocar em empreendedor que quer resolver problemas. E a gente tem muito empreendedor fazendo isso. A questão é esse gap, em que quem tem dinheiro diz que não tem negócio bom o suficiente. E quem tem negócio diz que não tem dinheiro que queira colocar neles o suficiente. Se a gente organizar direitinho, tudo acontece. O problema é essa organização, realmente. Malu, você comentou uma coisa muito interessante. Pequenos recursos, né, de investimento que podem trazer grandes giros. Ou seja, pequenas quantias. Uma emenda, por exemplo, resolveria o problema dessa cozinha que você citou. E, ao mesmo tempo, a fala da Juliana colocando o problema do gapping, né? Ou seja, tem gente com recursos, mas não investe, e tem gente que está trabalhando, mas não tem investimento. Isso é um problema que afeta muitas das startups, e, sobretudo, em ambientes como você está comentando aqui agora. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso também, Luiz Paulo. Antes de você começar, desculpa, a gente estava tendo uma conversa prévia lá, e você falou uma coisa que a Malu também fez uma referência. A importância do erro. Né? Assim, queria que você também... porque a startup não é só acerto, a startup não é só uma atividade disruptiva que traz lucro e que inova, que transforma o mercado. Ela também tem os seus grandes riscos e ela pode dar muito errado. Mas eu queria que você falasse a importância do erro como aprendizado e como avanço de etapas, né? Superação de etapas, como você colocou também, Malu. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse painel e ter, né, essa participação depois desse painel anterior, né, como todos disseram, acho que muito interessante, inspirador,
ver tudo isso acontecendo, né? Essa efervescência que tem nesses ambientes, o Rio de Janeiro e toda essa produção de coisas novas. E a gente vê que isso é possível por conta de um capital social que a gente tem incrível, né? Assim, as pessoas tão batalhadoras, tão criativas, que conseguem gerar coisas novas e que estão tentando, né, criar essas soluções nesses ambientes tão complexos, tão desafiadores que a gente tem. E tem muito a ver com esse ponto que André trouxe, com essa possibilidade de tentar, né? A gente tem que tentar, e no momento que a gente tenta, a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente erra, ou a gente acerta, e essas duas coisas podem acontecer. E o que a gente precisa construir para que essas startups elas consigam acontecer, né? Esses empreendimentos consigam acontecer, e não necessariamente precisam ser esses empreendimentos com esse crescimento exponencial incrível. Não, a gente pode ter empreendimentos que tenham um crescimento constante e que vão evoluindo e que consigam trazer um impacto social relevante. Então, nem tudo, né, precisa ser necessariamente uma startup para ter um impacto social relevante, mas isso, dentro desse contexto, é necessário que a gente crie os espaços de aprendizagem, os espaços para que as pessoas consigam errar, e está tudo bem errar, e que pode tentar de novo, e que consigam aprender com esses testes, né, consigam interar, conseguir fazer essas experimentações. No Technicase todo, né, que tem muito desse meio, né, a gente fala muito sobre testar hipóteses. A gente vai experimentar coisas e mudar ao longo desses testes. Então, muitas dessas empresas, elas mudaram muito desde as primeiras tentativas. E essa condição, né, de você conseguir tentar ir mudando, ela depende muito também das orientações que você vai tendo ao longo do caminho, da troca, né, com pares. Então, acho que uma potencialidade que a gente tem muito grande são a formação das redes, né? Essas redes colaborativas com outros empreendedores do lado, né, vendo então, ali um irmão, um pai, um vizinho que está fazendo, né, como está fazendo, pedir dicas, pedir auxílio. Isso tudo ajuda muito a ter uma palavra amiga, uma orientação, quando a gente precisa, nos momentos difíceis, né, e a gente conseguir evoluindo, conseguir encontrando esses caminhos. E acho que uma coisa comum, né, que eu vou citar aqui também, para todos os termos citados, é a presença do Sebrae, né? O Sebrae, eu também trabalhei com o Sebrae, tive a oportunidade de participar de alguns programas, né, com o Sebrae Tech, e assim, essas instituições, elas conseguem ajudar muito na orientação, no apoio de tirar do ponto de partida, né, a gente conseguir avançar. Então, essas instituições, elas podem contribuir bastante. E aqui eu vou querer fazer uma fala complementar um pouco sobre também a importância do Estado, dos incentivos regulatórios e dos incentivos fiscais, né, na questão do financiamento, né? Como que a gente consegue recursos para essas organizações, para essas pessoas que estão iniciando. Então, só para citar um exemplo que tem a ver com inovação sustentável e também traça ali um pouco sobre o financiamento verde, a gente teve um evento muito importante no Brasil, que é um caso de sucesso importante, que é no setor de energia. Em 2012, a gente teve a aprovação da Resolução 482 pela ANEEL, que habilitou a geração distribuída no Brasil. E se a gente ver os gráficos, a gente vai ver uma curva de crescimento incrível desses 12 anos, e a gente sai ali de 8 instalações feitas para mais de 48 mil no Brasil. A gente tem efeito, só para trazer números altos aqui da Associação Brasileira Absolar, junto com a ANEEL, a gente tem cerca de 220 bilhões de recursos sendo gerados a partir desse investimento. Hoje, a gente tem cerca de 20% da geração de energia do Brasil solar. E quando a gente pensa isso, a gente vai falar, não, mas a gente está falando aqui de grandes usinas solares que estão produzindo geração centralizada. Não, boa parte disso, né, mais da metade disso é geração distribuída de microgeradores, né? E esses microgeradores, inclusive, estão nas favelas. A gente tem favelas produzindo a sua própria energia. E quando elas produzem a própria energia, a gente resolve diversas questões, de diversos impactos em diversas dimensões. Tanto uma questão ambiental, por a gente estar produzindo energia, que é um recurso importantíssimo, uma fonte limpa, uma fonte renovável, mas a gente está gerando renda no local.
a gente tem um instalador que vai instalar. A maior parte dessas empresas que estão fazendo a instalação são pequenas empresas, né? Então, você tem isso sendo centralizado, esses recursos sendo movimentados, porque a gente passou a ter acesso à rede. E quando a gente tem acesso à rede, né, eu tive a oportunidade de fazer uma orientação através do Yunus Social Business Brasil, né, para o Henrique, que trabalhou com a Insolar, justamente fazendo implementações em algumas comunidades, em Babilônia, em alguns lugares, para que a gente também conseguisse resolver a falta de energia que muitas vezes acontece nessas localidades e que leva ao gato, né, ao roubo, a perda comercial, né, que é o termo técnico, né, que as distribuidoras utilizam, que no estado do Rio de Janeiro é o maior do Brasil. Então, e todos pagam a conta, uma conta de energia mais cara por conta disso. Então, são soluções que vieram através de uma regulação e que geraram um movimento econômico muito importante, com investimentos enormes, que, se não tivesse essa regulação, não aconteceriam. Aqui eu vou fazer uma provocação, que esse é um caso de sucesso que foi inspirado, inclusive, em outros países, como a Alemanha, e outros que já usavam esse incentivo, mas tem um outro setor que acho que tem um efeito muito importante e muito impactante no local, que é a questão da logística reversa. A gente chegou a falar um pouco sobre isso, e alguns vão, né, ter tido contato com esse nome técnico através de mais relacionado à economia circular, né? Mas a gente está falando sobre a reciclagem, né, sobre todos os efeitos que a gente tem derivados dela. Então, a gente sabe que os catadores, né, eles têm suas organizações, suas cooperativas, mas em 2010 a gente teve aprovado uma lei que é o Programa Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a partir dessa legislação de 2010, a gente conseguiu ter uma série de desdobramentos. Nosso arcabouço legal, regulatório sobre isso é extenso, a gente teve muitas evoluções ao longo do período, mas, recentemente, a gente começou a ter isso tendo efeitos mais práticos. Com a aprovação, depois do Sistema Nacional, o Plano Nacional, tem uma série de devoluções, mas com os créditos de reciclagem. E os créditos de reciclagem foram aprovados através de decretos. A gente ainda está vivendo a parte de decreto, esses decretos sendo renovados, mas recentemente, agora em 2024, a gente teve a regulação do incentivo do crédito de reciclagem. Agora a gente tem as pessoas jurídicas podendo ter o crédito de 1% relacionado a todo o imposto de renda que está sendo arrecadado. Então, esse recurso libera um volume financeiro imenso para apoiar, estimular toda essa parte de logística reversa, que vai ser impactante em todos os catadores, todas as associações, as cooperativas, que a gente tem diversas instituições organizadas que podem aproveitar isso, né? Então, a gente tem uma série de questões ainda de tecnologia para resolver, com casos super interessantes, inclusive aplicados no Rio de Janeiro, para controlar e gerenciar isso. E aí que entra a questão das startups, muitas vezes. As startups conseguindo, através de tecnologias novas, como blockchain, por exemplo, a gente tem uma empresa no Rio de Janeiro chamada Pollen, que está usando todo um controle da cadeia logística, bem registrado, bem divulgado, né? Então, quando a gente fala lá do ESG, aquela sopa de letrinha grande, a gente tem o G de governança, que passa a ser fundamental para ter esse controle, e a gente já consegue ter controles cada vez melhores sobre isso. Então, usando tecnologia aplicada a um arcabouço regulatório robusto, com incentivos fiscais relevantes, a gente consegue gerar um impacto enorme, assim como foi na questão da energia solar, né, das fotovoltaicas, que a gente costuma agora ver em muitos telhados por aí. Então, acho que a gente tem, no Brasil, muitas condições de avançar muito. A legislação do Brasil, ela é promissora, a gente precisa agora usar, aplicar, de fato, essa legislação para que isso evolua de uma maneira impactante. Legal, Paulo. Paulo, sim, pode. Eu vi várias coisas que o Luiz Paulo falou interessantes. Por exemplo, essa questão da energia, né, da energia solar, por exemplo. Eu coloquei energia solar lá em casa. E aí eu falei para o
para a empresa, né? Falei, vocês vão ficar milionários, deixa eu ficar amiga logo de vocês, que daqui a pouco vocês não vão mais querer falar comigo, né? E aí ele falou assim, mas não é assim não, porque eu não tenho instalador, eu não tenho gente, eu não consigo crescer porque eu não tenho gente. Eu falei, então você treina pessoas para trabalharem com você. Depois que ele treinar esses instaladores todos, ele vai ter que treinar a gente para fazer manutenção, porque eu estou com energia solar há, sei lá, 3 anos, daqui a pouco vai dar algum problema, vai ter que trocar alguma coisa. Então, eu não cheguei nessa fase, mas também certamente não temos. Então, outra oportunidade para surfar no que ele falou é a transição energética, principalmente para uma casa que cuida do legislativo, que tem a principal responsabilidade de fiscalizar o executivo do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui a oportunidade da transição energética. A gente tem aqui Petrobras, a gente tem aqui todas essas empresas, a Eletrobras, todas essas empresas são oportunidades de trabalho e o Rio de Janeiro pode nadar de braçada. Procura o Gesel, lá da COP, né, o professor Nivaldo, ele dá entrevista, eu já tive com ele, assim, assustadora a quantidade de postos de trabalho que a gente está deixando sair pelas nossas mãos, sem ver, sem o legislativo ver, sem o executivo ver, porque fica de politicagem, de mimimi, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou isso, o Trump ganhou, o Trump perdeu. Dane-se isso tudo. A gente tem que ser o nosso partido, tem que ser o partido do Brasil, o partido do emprego, o partido do desenvolvimento do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o estado que mais está sofrendo. Quando você vai para os outros estados, São Paulo, que é o país mais perto do Brasil, Paraná, que é fronteira com esse país mais perto do Brasil, o Brasil está andando. É a gente fazer acontecer. E, para isso, eu quero agradecer que a gente não faria nada disso sem o SEBRAE. A pessoa que está representando aqui o SEBRAE, eu vejo ao longo desses anos de carreira, né, agora estou completando 30 anos de empresa, de vida empreendedora esse ano, a gente não seria nada sem o SEBRAE, graças a Deus, obrigado, senhor, existiu uma entidade dessa, não está 10 anos só, não, cuidando de favela, está a vida toda que eu me entendo por gente, porque não é só favela, é todo mundo junto e misturado que a gente vai resolver. Então, empresa, propriedade privada, ESG, existe desde sempre, só o Vale Encantado já tem 20 anos. Isso, como é que a gente começou o projeto? Eu era responsável pela comunicação internacional do WPC, que era o Congresso Mundial de Petróleo, que era a Copa do Mundo do Petróleo aqui. O tema era a indústria do petróleo e a responsabilidade social. E a gente, em 2001, pensando o que é fazer a responsabilidade social, a gente, começando a falar sobre isso, a gente nem sabia o que era isso. Quer dizer, e o SEBRAE já estava junto com a gente. Então, não é de 10 anos para cá, não, é de muito tempo que o SEBRAE está ajudando. E aí eu queria falar, surfando também no que ele falou, sobre a gente errar ou a gente acertar. O Mandela falava, né, na vida ou a gente ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Então, por exemplo, eu assinei essa semana um distrato com uma startup, fiquei muito triste, porque era uma startup que eu estava acreditando muito, e eles quebraram. Era uma empresa que eu estava acreditando muito, uma empresa autônoma, daquelas assim de venda sem ninguém, sem nenhum ser humano lá, sabe? Você entra na loja e compra, e aí vocês vão falar, mas isso aí é contra o emprego. Não é contra o emprego, são novos empregos, e essa é uma nova oportunidade. Então eu estava acreditando muito, e não é só sobre ter uma boa ideia, é sobre fazer acontecer. Às vezes a ideia é boa, tanto que a gente investiu, pessoas investiram, não foi a única investidora, e não deu certo. E algumas vão dar certo. Enfim, então é sobre tentar. Ganhar ou aprender. Né? Só, porque a gente vai ganhando musculatura. Por exemplo, hoje eu não teria botado tanto nessa ou numa semelhante a essa. Por exemplo, uma que eu entrei mais recente, que é a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, eu botei 1/5 do que eu botei nessa, que era muito, muito mais risco. Então, você vai aprendendo também a surfar nas ondas, aonde tem mais segurança, onde tem mais governança, onde tem mais
outros players juntos para a gente minimizar risco e ajudar de outras formas. Não adianta, se não é caridade, não é negócio, é outra coisa. Tudo bem também. Eu também faço muito trabalho voluntário. O trabalho pelas Mulheres do Brasil é voluntário. Eu sou conselheira da ABI, é voluntária. Sou diretora do Sindicato dos Jornalistas, é voluntária. Enfim, a gente tem nossos chapéus voluntários. Faço mentoria, fiz mentoria para Progerando Falcões. A gente ajuda em mentorias. Para que adiantou esse monte de pós-graduação, um monte de MBA, um monte de língua, se não é para ajudar, né? Sim. Então, era sobre isso, para dialogar, agradecer ao SEBRAE e falar sobre a potência que a gente tem no Rio na área de energia para geração de empregos e startups e financiamento verde. Tem linha no BNDES, tem linha no Banco do Brasil, tem linha na Caixa Econômica, tem linha no Bradesco, tem linha no Santander, tem linha com fundos de investimentos de startups. Tem milhões de formas que o dinheiro vem. Agora, a bola tem que chegar redonda. Se chega lá um microcrédito, eu tenho uma ideia. Não botou nada no papel, não mensurou quando é que vem o retorno, não vai ganhar dinheiro. Mas então, Malu, aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta para a Juliana, que eu acho que tem muito a ver com isso. Você diz assim, porque no espaço das comunidades, isso que nós chamamos de novo empreendedorismo, novas práticas, de uma certa forma, elas já aconteciam há muito tempo. Elas não estavam categorizadas, não eram interpretadas conforme esses novos conceitos, essas novas categorias, elas não estavam dentro dessa perspectiva da mentalidade. E eu te pergunto, com relação à clareza que a gente tem hoje sobre os ODS, sobre todas essas discussões, né, com relação à interferência ambiental, social, governamental, o que isso trouxe de diferente para essas realidades? De que maneira essa nova mentalidade colabora para que você tenha um outro cenário de empreendedorismo, baseado nesse cenário que já existia? Eu acho que é uma questão muito cultural, né? É um trabalho de formiguinha, realmente. Tudo isso de ESG era falado numa bolha, que eu costumo dizer que é a bolha de convertidos. A gente falar sobre essas práticas, sobre tratar resíduos, reciclagem, consumo consciente, para quem já tem conhecimento é uma coisa. Agora, a gente furar essa bolha e chegar nesses locais que geralmente não estão discutindo, não tem esse tipo de discussão que a gente está tendo, e começar a trabalhar com eles essa importância de que, olha, você é um pequeno empreendedor, mas você pode tratar os seus resíduos, você pode empregar bem os seus funcionários, você pode ter uma boa relação com a sua comunidade, com o seu entorno. A gente discutir isso com eles, ouvir a percepção deles também, eu acho que isso a gente vai somando, vai ganhando esforços realmente para todo mundo ser uma única voz. Eu penso que quando a gente está falando de empreendedorismo de favela, nós estamos falando de empreender por si só já é muito solitário. É muito difícil, igual a Malu falou, não adianta você ter uma boa ideia. Você tem que ter uma boa ideia, mas você tem que ter capacidade de execução, você tem que ter planejamento, você tem que ter bons parceiros e você tem que ter o próprio entorno ali, né, de tudo o que te dá. E quando a gente vai para o território, a gente tem ainda mais questões. Por exemplo, quando o tráfico fala para você fechar, você tem que fechar. E aí você não tem um faturamento. Como é que você fica de pé? Então, são muitas questões, muitas variáveis e muitas camadas que antes elas eram olhadas apartadas. Agora, quando a gente leva essa discussão para esses pequenos empreendedores que são potência e que estão gerando emprego e renda dentro dos seus territórios e que estão reverberando para o seu entorno essas importâncias, a gente vai conseguindo ganhar escala e vai conseguindo ter pequenas transformações de realidades dentro daqueles territórios. Coisa que antes a gente falava que tinha que acontecer de fora para dentro. Existe muita coisa que tem que acontecer de fora para dentro, a gente sabe disso. Mas existe muita coisa acontecendo de dentro para fora. E que antes ficava muito restrito ao território, não vinha para cá, não saía, não furava a bolha. Agora eu acho que o que a gente está ganhando é voz. Voz, realmente. E esses empreendedores eles estão ganhando mais elasticidade, porque eles correm muito risco, é verdade, é o dia a dia deles.
eles erram muito também. Às vezes, eles não têm a oportunidade de errar tanto, porque se errar hoje, não tem a comida amanhã. É um pouco diferente. Mas eles estão conseguindo, com as redes de empreendedores, também ter essa folga. E aí, com isso, a gente vai tendo certos avanços importantes para esses empreendedores e também para a sociedade como um todo. Legal. Luiz Paulo, eu te pergunto uma outra questão, que também tem relação com esse aspecto. Você colocou agora, Juliana, a questão das redes, né? Das redes que sustentam. Por exemplo, a Lu falou sobre a dificuldade que, às vezes, o indivíduo tem de expressar uma ideia. Existem as linhas de crédito, existem várias linhas de financiamento, mas ele desconhece. Aquilo está informal, aquilo não está estruturado. Eu acho que isso tem a ver com a mentoria, e eu acho que isso também tem a ver com a construção de um ecossistema, né? Onde essas startups possam desenvolver. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que seria a gente criar redes, né? Desenvolver esse ecossistema onde as startups possam até errar, mas sobreviver. Perfeito. Esse ecossistema, para ele funcionar bem, ele precisa de inúmeros atores, né? E cada ator ele vai ter um papel, ele vai ter uma contribuição. Então, a gente tem desde das instituições, que são as instituições que vão ser as instituições formadoras, que vão trazer conhecimento técnico, vão trazer tecnologias em si, técnicas para executar um fluxo de caixa, entender como é que é um demonstrativo de resultado, toda a parte financeira, contábil. A gente tem toda uma parte burocrática que precisa ser cumprida, né? O Brasil avançou muito do ponto de vista do Simples, do MEI, né? A gente tem muita empresa agora adotando e simplifica muito a parte contábil, mas ela ainda precisa ser feita. Então, toda essa parte de orientação, toda essa parte de entender o que é uma pessoa jurídica, como vive uma pessoa jurídica, quais são as declarações que a gente precisa fazer, como que arrecada imposto. Então, tudo isso é importante. Tem instituições que orientem e tem uma rede de serviços que auxilie, né? Então, essa rede de serviços, ela tem diversas dimensões. Tem as pessoas que vão estar do lado ali, que empresas, prestadores de serviços que podem ajudar. A gente viu, né, esses casos aqui. Então, você pode ter isso e você pode ter instituições além. Quando a gente está falando de uma coisa de maior porte, a gente vai ter toda uma série de organizações, como as próprias universidades, que vão apoiar empresas. Então, a gente tem lá as incubadoras, a gente tem que vão hospedar, né, essas empresas. A gente tem outras instituições que são as aceleradoras, que muitas vezes estão fora das universidades, mas que vão fazer contatos com os investidores, né? Então, como a Lu, né, falou na fala dela, né, sobre esse investimento das empresas. Então, para você conseguir entender quem que está fazendo o quê, o que tem legal para se investir, onde estão as oportunidades, a gente tem pessoas que estão prospectando isso, levantando, fazendo relatórios. Então, a nossa empresa mesmo faz um relatório sobre startups no Brasil. A gente tem as 100 startups para que sejam observadas, acompanhadas no Brasil. Então, tem uma série de atores que vão cumprir com diversas etapas dessa cadeia e que vão envolver chegar na parte de financiamento, e esse financiamento muitas vezes vão ter algumas rodadas, né? Você vai ter rodadas de investimento que vão apoiar, né, essas empresas a se desenvolverem. Então, essa rede, além de ter esses aspectos, ela vai passar também por as partes de venda, de evolução no mercado, que vão ter relação com como que você vai se expor, né, a certos mercados específicos, e vão ter instituições como a Apex, por exemplo, que vai falar sobre exportação, como que você vai acessar mercados fora do Brasil. Tudo isso vai ser muito útil para que essas empresas comecem a ganhar cada vez mais musculatura, comecem a ganhar mais fôlego e fazerem novas tentativas, né, tentarem novas coisas e errarem diferente, né? Então, cada vez a gente vai tentando, em patamares diferentes da evolução da empresa, fazer novos experimentos, e muitas vezes as empresas elas vão mudando ao longo do tempo, e cada momento dessa fase de vida da empresa vai ter uma instituição que vai contribuir mais. Então, no início, as orientações mais formais para o aprendizado vão ser mais relevantes, e depois, quando a empresa vai evoluindo, a gente vai ter
mais ações de acesso a mercado, mais ações de financiamento, né? Então, essa rede ela vai mudando um pouco de característica. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem diversas instituições que podem contribuir com isso. A gente já falou algumas, mas que o importante é utilizar agora, né? A gente tem o acesso à comunicação, o celular, o Google, a gente pesquisa, a gente falou sobre aqui inteligência artificial, utilizar esses mecanismos para conseguir acessar essas instituições. Então, procurem, né? Precisam procurar e todas as instituições de hub, né, como o próprio Sebrae, eles ajudam também a direcionar para onde ir, né, e o que acessar primeiro. Então, são redes de apoio que ajudam essas empresas a se desenvolverem. Posso comentar? Pô, com certeza. Olha só, isso que o Luiz Paulo falou, que a empresa dele tem um relatório sobre 100 startups para serem observadas. Quando eu estava preparando aqui o que eu ia falar hoje, eu pensei assim, tem que ser inspirador, sabe? Porque é o nosso tempo que a gente está vindo da nossa casa, saindo, acordando cedo, chegando aqui. No mínimo, a gente está falando de perder 3, 4 horas do nosso dia. Então, tem que ser sobre ganhar 3, 4 horas do nosso dia. Então, tem que ser sobre inspirar. Se chegar uma empresa lá falando sobre compromisso com carbono neutro, adoção de energias renováveis, economia circular, redução do desperdício de alguma forma, sobre saúde mental, sobre bem-estar dos funcionários, sobre governança transparente, sobre ética com dados, sobre... Enfim, eu posso dar 10 inspirações aqui para qualquer um da plateia. Eu duvido que ele não olhe, duvido que ele não bote nas recomendações das 100 empresas, das 100 startups para serem observadas. Aí vai chegar uma que está mais pronta, está menos pronta, e aí ele entra com a mentoria, vai arredondando a bola para ela ficar pronta para melhorar. E aí todo mundo voa junto, tanto a empresa dele quanto a empresa do founder, a startup do founder. Então, é um mundo de oportunidades que nunca antes houve na história do Brasil e do Rio de Janeiro. No Rio Innovation Week, um amigo meu fez palestra, ele é cabeção, assim, que nem você, doutorada e tal, ele é lá da UF. E aí eu falei, Renato Campelo, se você for falar sobre riscos climáticos e mudanças climáticas de maneira pessimista, eu não vou nem ficar aqui. Ele não, olha só, é justamente isso que eu quero falar, que já houve outras mudanças climáticas nesse nível no mundo, só que nunca houve tanta inteligência artificial, tanta informação, tantos dados, tantas redes como hoje. Então, a gente tem condições de enfrentar. Tem um trabalho pela frente, isso é tudo oportunidade para a gente. Não adianta ficar chorando, tem que se capacitar. Quem quiser se conectar comigo depois aqui, ontem eu assisti uma fala do Grigio dentro do VC Meeting lá da Bossa, que é o maior fundo de micro venture capital da América Latina, que é um dos lugares onde eu invisto, e ele é considerado o melhor em inteligência artificial, ou um dos melhores, se é que pode se falar. Ontem se falou que ele era o melhor. E eu dou o link da palestra dele, porque eu peguei, né, para poder compartilhar com algumas pessoas, já compartilhei com várias, e é assim, assustadora a quantidade de oportunidades. É um novo mundo que se abre com a inteligência artificial. Zerou tudo agora. Zerou. Está começando hoje. Está começando hoje. Sendo que a gente tem... Ano que vem eu faço 60 anos, a gente tem 60 anos, o outro tem 40 anos, o outro... Quer dizer, a gente tem um mundo e uma experiência, não? Sabe? Só é isso. Falando sobre dados, sobre inteligência artificial, era uma pergunta que eu ia fazer para você também, Juliana. Você que vem da área atuarial, da área de estatística,
considerando tudo que eles estão colocando agora, a fala do Paulo sobre os ecossistemas, esse universo de dados que a Malu acabou de citar, como você, inclusive, está dentro de uma instituição como o SEBRAE, a gente tem um mapa de dados que nos permite enxergar isso com clareza? A situação, por exemplo, desses novos empreendedores, as possibilidades de empreendimento, a gente tem isso com clareza hoje? Pode-se dizer que a gente visualiza isso muito bem? Tivemos problemas no censo de 2022, nossas fontes de dados são desatualizadas ou são desintegradas. Como é que você vê essa questão dos dados, né, do que a gente tem de informação como base para sustentar esses investimentos? Parece até que a gente combinou, porque a minha colinha aqui, ó, é toda de dados. Eu vou trazer um recorte, quando fala de dados, muito afunilado, que são sobre os negócios de impacto, que eu acho que, nesse contexto do que estamos falando aqui, sobre financiamento sustentável, resolução de problemas, os negócios de impacto, eles têm esse olhar. Sejam a partir de uma startup, ou seja, de um negócio que a gente chama de tradicional, se está resolvendo um problema. Por exemplo, se eu tenho uma confecção que faz roupas adaptadas para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida, ela pode ser considerada um negócio de impacto, mas não é uma startup, é uma confecção. Quando a gente olha para isso, existem dados muito pequenos, porque os negócios de impacto, eles não são... não existe um selo, não existe uma classificação, não existe um CNPJ diferente. Existe esse entendimento sobre o que você quer fazer, qual é o seu propósito, qual é o problema que você resolve, qual é a solução. Mas, a partir daí, existe o 4º mapa de negócios de impacto da Pipe Social, que foi feito em 2023. É um mapa autodeclaratório, feito no Brasil inteiro, e que 1.011 empreendedores apenas se preencheram, se cadastraram e se declararam como um negócio de impacto. Quando a gente olha para esse mapa, aqui no Rio, somente 10% dos empreendedores se autodeclararam como negócios de impacto. O que mostra para a gente que a gente ainda está numa bolha de pessoas que se veem como empreendedores com potencial de transformação, de que de fato estão fazendo essa mudança e de que de fato estão pegando essa sigla do ISD, pegando todas essas questões que estão sendo discutidas aqui, que serão discutidas no G20, e estão colocando em prática nos seus negócios e mostrando isso. Quando a gente olha para esses dados, os principais setores desses empreendedores que estão atuando com negócios de impacto, 52% é em tecnologia verde e 40% é em cidadania. Com isso, a gente percebe que existe um olhar para o que precisa ser resolvido e de que forma podemos resolver isso, mas ainda é uma coisa muito... De novo, empreender é solitário. Então, ainda é muito solitário nesse entendimento de como que vocês se colocam e do que os empreendedores estão buscando. Porque a gente, enquanto instituição que dá apoio ao pequeno empreendedor, quando a gente fala sobre capacitação, quando a gente fala sobre buscar conhecimento, mentoria, consultoria, a gente também está falando desse empreendedor dedicar um tempo dele em que ele tem o chapéu de preparar a comida, postar na rede social, fazer a compra, falar com o cliente. Enquanto ele está fazendo tudo isso, ele também tem que parar o seu negócio para preencher uma pesquisa, para ter uma orientação. Então, eu acredito que a gente ainda precisa avançar mais nessa questão dos dados, desse entendimento das necessidades e de como podemos apoiar esses negócios que estão querendo trazer transformação. O que você falou sobre as redes, eu acho que é muito importante a gente estimular cada vez mais isso com os empreendedores, porque é a partir dessa conversa e dessa troca que um vai falando para o outro dessas oportunidades. Porque a internet está aí, é tudo muito rico, está tudo para todo mundo, mas é tanta coisa que a gente se perde. E que no dia a dia de uma operação de um negócio fica ainda mais perdido. E, às vezes, os próprios empreendedores pedem oportunidades para eles.
porque não deram conta eu acho que estamos todos sendo o tempo inteiro bombardeados de informações e de dados, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ler e interpretar de forma que vai sendo assertivo para cada uma das atuações. Gente, infelizmente nós vamos precisar encerrar. O formato do debate hoje foi muito interessante, né? A possibilidade de comentar, responder perguntas abertas, né? Falas muito ricas, foi um painel muito bom, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu pediria que vocês fizessem suas declarações finais, começando por você, Malu. O que eu pensei para a declaração final foi a declaração inicial, foi vir vestida de verde, verde de esperança, verde de oportunidades e todos nós juntos, governo, sociedade, moradores da favela, do asfalto, do G20, para a gente colocar isso no documento que está sendo encaminhado para eles, porque esses países aí precisam da gente e a gente precisa deles. Foi isso que eu escrevi no meu texto para a China. A gente precisa da China, a China precisa da gente. Então, não dá para ser sozinho, não. Acho que como mensagem final é sobre a gente ter mais conversas sobre essas, né? Em espaços diferentes. A gente ter um encontro aqui nessa casa, mas a gente também ter o encontro no Sebrae, e nas favelas e na Zona Sul, e a gente falar para diferentes sobre questões iguais e diferentes também, porque eu acho que é assim que a gente consegue avançar. Eu queria, essa mensagem positiva é muito importante, né? Assim, essa visão de olhar mais para a abundância e menos para a escassez, né? A gente tem tanta coisa nova acontecendo e tantas possibilidades novas, e eu queria assim, trazer uma mensagem que eu acho que é importante, só para deixar registrado também e entrar na jornada, porque dentro dessas novidades todas, eu acho que o Brasil tem um aspecto de contribuição que pode ser muito significativo para o G20. A gente falou aqui de inovações diversas e de ESG, né? Acho que o Brasil tem um caso de sucesso que é a liderança global do ponto de vista do mercado financeiro e bancário, que é o PIX. Todo mundo conhece o PIX e todo mundo sabe do efeito que o PIX teve, né, na vida de todos os empreendedores. Mas o Banco Central também vem trabalhando numa outra solução que chama Drex, né, um parente do PIX. O Drex ele vai trabalhar, né, com blockchain também, a cadeia de registros, né, financeiros, contábeis, que vão ter diversos impactos, né? Em especial, toda a cadeia de logística reversa, ela pode ser muito impactada por esse tipo de controle e ter todos os efeitos cartoriais, né, possíveis. Então, eu acho que o Brasil pode contribuir bastante para o G20 como um todo, na liderança e na entrega, né, no compartilhamento, na prestação de serviços, utilizando esse tipo de tecnologia e utilizando todo o arcabouço legal, regulatório, que já vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, com o uso dessa tecnologia, com os incentivos fiscais, financeiros. Acho que a gente pode ir longe no impacto que a gente tem em questões ambientais. Então, eu acho que essa mensagem assim de temos um futuro promissor por perto, para os próximos anos. Muito obrigado, Malu. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Luiz Paulo Senra. Amanhã teremos, né? Vai ver? 3 perguntas. Gente, o problema é que a gente não vai ter tempo. Infelizmente, não teremos tempo. A gente até inclusive, já extrapolou. Existe há possibilidade de resposta dessas perguntas por e-mail? Eu iria informá-los que todas as perguntas que queiram fazer, a nossa equipe tem um formulário para ser preenchido e será entregue ao palestrante para posteriormente respondê-la diretamente aos senhores. Gente, eu peço desculpas, mas infelizmente é um problema do horário, da organização dos eventos aqui do espaço, né? Então a gente já está muito além do horário que a gente podia estar indo.
E aí nós encerramos por aqui. Okay? Obrigado mais uma vez, Malu. Obrigado, Juliana. Obrigado, Luiz. Autoridades presentes, senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos na jornada G20 do Fórum da Alerj. Lembrando que amanhã teremos novos painéis com os seguintes temas: inteligência artificial e bioeconomia, caminhos éticos e inovadores para o desenvolvimento sustentável, e economia azul e a proteção dos oceanos, estratégias para um futuro sustentável. Aguardamos por vocês. Sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro de toda a programação que acontecerá até sexta-feira, dia 8 de novembro, aqui no Palácio Tiradentes. Damos por encerradas as atividades no dia de hoje. Tenham todos uma boa tarde.